Aí, vamos lá então. Então, queridos, boa noite a todos. Vamos ao próximo sistema, né? O sistema excretor. Então, lembre-se, estamos trabalhando 4 sistemas dos mais importantes aí. Então, o sistema digestório, respiratório, circulatório e excretor, né? Esse quarteto de sistemas são os sistemas que mais aparecem aí nos vestibulares. Não tem uma prova que não tenha uma questão de pelo menos um deles, tá? Então você viu que também esses sistemas acabam controlando a homeostase, principalmente o sistema respiratório e excretor, a questão do equilíbrio químico do corpo, né? E o sistema excretor entra exatamente nessa categoria, né? O sistema excretor é aquele que vai eliminar as substâncias tóxicas. Cuidado com o que você vai falar agora, não me decepcione. Sistema excretor faz referência a xixi ou cocô? Número um ou número 2? Perfeito, é o xixizinho, né. Não se esqueçam que as fezes são produtos, né, são resultados do sistema digestório. Então, quando a gente fala de sistema excretor, a gente está falando da eliminação de substâncias tóxicas, tá. Então tá aqui, ó, a excreção, responsável por um dos controles de homeostasia, né, o equilíbrio de substâncias químicas no corpo, e é responsável pela eliminação, né, filtração e eliminação de substâncias tóxicas e que são nitrogenadas, tá? Então, essas substâncias tóxicas, que a gente vai enumerar aqui essas 3, são, além de tóxicas, formadas por nitrogênio, tá? E aonde, em que moléculas, que macromoléculas nós encontrávamos nitrogênio? Vamos lá, que a gente viu até na aula de digestão. Molequinhas que eram formadas de glicogênio. Por exemplo, a glicose tem nitrogênio? C6H12O6, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ok, né? Aí você viu os lipídios, né, ácidos graxos e gliceróis. Aí nós vimos as proteínas que são formadas por qual o conteúdo das proteínas, quais as micromoléculas, né, que formam as proteínas, os amino, o grupo amino lá na química tem nitrogênio, né? Então, quando você come muita proteína, você digere as proteínas, absorve os aminoácidos, esses aminoácidos vão para o sangue, são processados e convertidos em excretas nitrogenadas. Por isso, quando a gente come carne, por exemplo, quando você vai numa churrascaria, ai que saudade, tudo fechado, você faz o xixi mais amarelo, concentrado, mais forte, com mais excretas nitrogenadas, tá? Uma outra molécula formada por nitrogênio são os ácidos nucleicos, DNA e RNA, porque são formados pelas bases nitrogenadas, né? Então, o nitrogênio entra na composição química principalmente das proteínas e dos ácidos nucleicos, do material genético, tá bom? Então, com isso, né, de acordo com a substância excretada, nós vamos classificar os bichinhos em 3 categorias aqui, ó. Então, os animais amonotélicos são aqueles que excretam amônia, NH3. Os ureotélicos são aqueles que excretam ureia, como a gente, né? E os uricotélicos, que são aqueles que excretam ácido úrico. Então, essas são as 3 substâncias nitrogenadas tóxicas que nosso sistema excretor tem que mandar para fora, tá? Então, amônia, ureia e ácido úrico. E aqui a gente pode fazer um outro estudo. Ó, as 3 substâncias têm propriedades químicas diferentes, né? Principalmente em relação à sua solubilidade. Então, tem animais que vão excretar uma ou outras dessas substâncias. Então, por exemplo, ó, na primeira delas, a amônia, tá? Isso é uma dica para você lembrar. A amônia é a substância mais tóxica que tem. Ela, além de ser muito tóxica, ela também é muito solúvel. Então, quando o bichinho vai jogar fora excreta na forma de amônia, ele vai perder muita água. Dá uma olhada na tabela nos animais que excretam amônia. Os invertebrados aquáticos, os peixes ósseos e os protocordados. Então, esses caras que excretam amônia são aqueles que, adivinha, moram aonde? Dentro d'água, tá? Então,
há uma relação entre o tipo de excreta e o ambiente em que o animal vive. Como a amônia é muito tóxica e precisa de muita água para ser eliminada, esses caras tendem a morar na água, tá? Os protocordados são um grupo de cordados, só que eles são mais simples, são aquáticos, tem uns bichos estranhos, tem lá o anfioxo, né? Tem os urocordados, a assídia, tem o cefa. Então tem um grupinho de cordados ali que quase a gente não fala, mas que a gente vai ver mais para frente, não se preocupe, tá? São cordados como nós, mas eles não têm coluna vertebral, tá bom? Em segundo lugar, ureotéricos, os que excretam ureia. Nós. Então, os peixes cartilaginosos, os anfíbios e os mamíferos. Nós, ó, a nossa excreta na base de ureia, ela é menos tóxica do que a amônia. E também ela é menos solúvel. Quando a gente vai fazer o xixi, a gente perde água. Sai um certo volume de água, de 1 a 2 litros por dia, em média, já falando da excreção humana, né? Então a gente perde água porque essa ureia tem que sair de forma solubilizada, tá? E a ureia é menos tóxica do que a amônia. Isso significa que nosso corpo não produz a amônia como substância tóxica? Produz, mas que existe um ciclo, que a gente vai falar mais para frente, chamado de ciclo da ornitina, que vai converter a amônia em ureia, né? Que vai fazer a conversão. Isso acontece lá no fígado. Então, nós somos mamíferos, temos uma excreta preferencial à base de ureia, ok? Então, por quê? Porque nosso corpo tem que converter todas as substâncias nitrogenadas e tóxicas em ureia para ela poder sair. É mais ou menos essa a ideia. Em último lugar, né, não que eu esteja posicionando de alguma forma de importância, mas só para categorizar, os uricotélicos que excretam ácido úrico, tá? Então, os insetos, as aves e os répteis. O ácido úrico, ele sai sem, como ele é insolúvel, ele não precisa de água para ser eliminado, ele sai numa forma mais sólida, mais pastosa, por assim dizer, né? Você já deve ter visto, por exemplo, que nojo falar disso, espero que você não esteja comendo, mas resquícios de fezes e excretas de lagartixa. Fica uma parte marronzinha, pretinha, que são as fezes, e uma pontinha branca, que é o ácido úrico na sua forma pastosa, né? A lagartixa, que é um réptil. Como alguém comentou aí, das aves também, né? Sai lá no, o passarinho vai lá e libera tudo de uma vez. Esses animais, eles têm a cloaca, que é assim, ó, sai do intestino, o ânus, sai o tubo excretor, que é a uretra, e ele faz tudo junto, tudo de uma vez só, por isso que sai junto. Então a parte pretinha e escurinha são as fezes, a parte branca é o xixi, que sai nessa forma mais pastosa, né, mais sólida do que o nosso que sai na forma de ureia. Então isso é o ácido úrico. E aí você faz a relação, ó, a ácido úrico, uricotélico, ela não é tóxica. Lógico, se comparada com a amônia, que é a mais tóxica. Nós estamos falando de substâncias que todas são tóxicas. Não é à toa que se você deixar lá o cocô e o xixi do passarinho no seu carro, ele vai chegar a queimar a pintura, né? Vai queimar lá as tintas, os vernizes. Então, é sim tóxico, não se esqueça disso, mas em comparação às três é a menos tóxica, tá? Então, amônia, ureia e ácido úrico definindo a toxicidade e até mesmo o ambiente em que esses animais vivem, tá? Então vamos lá, o que a gente precisava saber dos sistemas? Qual o sistema? Função, classificação e fisiologia, tá? Quanto à classificação, a gente tem vários tipos, né, de sistema excretor, vários tipos de modos de excreta. Esse aqui talvez seja um dos modos mais primitivos, né? Primitivo não porque é pior, primitivo é porque veio primeiro, que é uma forma de excreção de seres unicelulares, não são animais, é uma célula aí, você tem, se não me engano, um paramécio, tá? E esse cara tem um vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, que é essa bolinha aqui, tá? Alguém comentou, os crustáceos excretam amônia? Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse link de vídeo aqui para vocês.
Tá dando para ver o videozinho aí? Ó, então aqui você tem lá o tal do paramécio. Dá uma olhada aí nas bolinhas que ele tem, ó. Elas estão inchando, aí de repente ela vai sumir, ela vai esvaziar. É o vacúolo fazendo a contração, jogando a substância para o lado de fora, tá? Contrátil ou pulsátil é a mesma coisa. Então, ó, ele incha aí, joga fora. Jogou fora, tá? Então, aí num protozoário, ok? Como esses animais, né, que são de água doce, eles são mais concentrados que o meio externo, a água entra no corpo deles por osmose, enche o vacúolo, ele contrai e joga fora, tá? Pode ser que tenha mais do que um, mas é uma das formas aí primitivas de excreção. Em segundo lugar, os animais que não têm um sistema específico para isso, tá? Então ali, lógico, a gente nem estava falando de animal, era uma estrutura que fazia excreção. Mas nos animais, agora a gente pegou os dois primeiros grupos, aí, os poríferos e os quinidários, eles não têm um sistema, nenhuma estrutura especial para isso, eles têm a sua excreta por difusão. Você percebeu que digestão, né, pode acontecer por difusão, respiração por difusão, circulação de substâncias por difusão e a excreção das substâncias por difusão. Quando não existe um sistema específico para essa tarefa, as próprias células individualmente fazem as trocas necessárias, tá? Então, nas células desses animais, ó, são animais aquáticos, provavelmente então excretam a amônia, né? Elas vão concentrar a amônia e por difusão ela vai sair do corpo deles em direção à água, tá bom? E agora a gente começa, né, os grupos, né, que têm sistema excretor. Uma coisa muito importante, a gente já viu tegumento, esqueleto, respiração, digestão, circulação e excreção. 6 sistemas, né? Começa a fazer uma confusão na sua cabeça sobre quais grupos animais tem cada um desses sistemas. E é aqui que as questões podem atrapalhar a nossa vida, né? Quando ele fizer, ou quando você se deparar com uma questão que esteja comparando vários animais, e você tem que definir que bicho é esse, né, de acordo com essas características, algumas características são marcantes, tá? Então, por exemplo, ó, essa estrutura, que a gente vai dar o nome de solenócito ou célula flama porque ela fica fazendo assim, ó, parece a chama de uma vela ao vento, uma flama, tá? É a estrutura de excreção específica de plateumintes. Se alguém perguntar para você, ó, defina plateuminte em poucas palavras, é falar que os plateumintes têm célula-flama. Acabou. Você está lendo um texto de uma questão que fala, ah, porque o bichinho faz isso, que o bichinho faz aquilo, que o bichinho não sei o quê, porque o bichinho tem célula-flama, acabou a questão. Só plateuminte tem célula-flama, né? Então, essas características que são específicas, que são exclusivas, elas são mais importantes para você gravar, porque te ajudam a chegar na resposta mais rápido. É uma outra coisa que a gente vai treinar mais para frente, tá? Alguns comentários aí, antes da gente começar a aula, que o simulado é longo. Então, todos os simulados, assim como as provas, são longas. Então, a gente vai ter que começar a achar uns atalhos para deixar a prova mais confortável. E aqui você tem uma forma disso, né? A caracterização dos animais. Então, o sistema excretor formado por células, tá? Que aqui ó, tem um núcleo. Tem gente que chama de cílio, eu já vi em alguns materiais escrito flagelos aqui, e ele fica rodando, ele fica fazendo esse movimentinho, e aí o xixizinho vai passando por essa rede que tem ao longo do corpo do animal e saindo para o lado de fora do corpo por poros específicos para isso. Então isso é a célula-flama, tá? Então não se esqueça, o que você tem que saber é que é uma célula específica dos plateumintes. Da mesma forma, os nematelmintes, que são, né, os animais que vêm em sequência, naquela primeira aula que a gente fez a escala zoológica, né, era plateuminte, nematelmintes. Então, os nematelmintes, eles também têm uma estrutura específica, que são os tubos em H, tá? Por que tubos em H? Porque quando você olha por dentro do corpo do bichinho, aqui nessa primeira imagem,
parece que tem um H. Você percebe aqui um Hzinho, ó? Um do lado direito, um do lado esquerdo, se interconectam e saem aqui por um poro excretor. Então, por onde ele faz o xixizinho dele, né? Então, você está lendo um texto, fala, não sei o que de tubos ou túbulos, tanto faz, em H, resposta nematominte, uma característica específica do bichinho. Agora, uma classe dentro de um filo que também tem essas características específicas é a classe dos crustáceos. Então, crustáceo, inseto, aracnídeos, os miriápodes, são os animais que formam o filo dos artrópodes. E olha como o sistema excretor é importante. Dentro do filo, temos as classes, e as classes têm sistemas excretores diferentes. E também específico para cada um, né? Então tem aqui, ó, o crustáceo com as glândulas verdes ou antenais, né? Então tem aqui, ó, a glândula excretora, aqui uma fazendo o xixizinho próximo ao olho aqui do bichinho, né? Que é um caranguejinho, tá? Vendo aqui, para você não esquecer, talvez familiarizando um pouco mais, por que que você não come cabeça de camarão? Já ouviu essa? Você vai falar, nunca coma a cabeça do camarão, a cabeça da lagosta. Por quê? O pessoal fala geralmente que é porque a cabeça do camarão e a cabeça da lagosta tá cheia de cocô. Tá certo isso? Não, não tá. Não é cocô. É xixi. Né? É a excreta nitrogenada, é a amônia que você vai achar lá. Então o sabor é pouco palatável, né? A presença de amônia e tal. Sim, ó. Aquela linha preta que tem nas costas do camarão, aquilo lá, por exemplo, é o intestino. Isso é nojento, tá? A minha mulher tá passando mal aqui agora. Aquilo lá é o intestino, aquele fiozinho preto nas costas dele, até porque o sistema nervoso dele é na parte de baixo. Por que que a cabeça é mais escura? Diferenciação de cor, tá? E porque tem mais estruturas lá dentro, tá? Mas não é comer a cabeça do camarão porque tem cocô, é porque tem xixi e a amônia é tóxica, tá? É por isso que a gente descarta quando vai limpar, tá bom? Então a glândula antenal sai nas antenas e glândula verde, né? A mesma coisa, tá? E ainda dentro desse filo, nos artrópodes, temos lá o famoso tubos ou túbulos de Malpighi. Esse eu acho que mesmo quem nunca estudou já ouviu falar, né? Tubos de Malpighi, né? A gente também é um nome bem conhecido. Aí repare o seguinte, ó, eu coloquei insetos, aracnídeos e miriápodes. São os grupos, né? São as classes dentro desse filo. Mas repare que deu destaque para o inseto. Deixei de vermelhinho ali, tá? Então, apesar de ter alguns aracnídeos que têm tubos de Malpighi, apesar da centopeia e da lacraia, os diplópodes e quilópodes também terem tubos de Malpighi, toda vez que alguém fala tubo de Malpighi, ele está falando de inseto. É o cara que leva, é o carro-chefe do tubo de Malpighi. Então, são tubinhos aqui, ó, nessa parte final do corpo, vinculados ao sistema digestório, mas que vão filtrar e eliminar o xixi para o lado de fora, pela lateral do corpo, tá? Então, quando alguém falar tubo de Malpighi ou você for falar tubo de Malpighi, a referência que você está usando é o inseto como resposta, apesar de terem algumas exceções, ok? E ainda nesse grupo, no grupo dos artrópodes, a gente tem as glândulas coxais, né? Ó, cuidado que você vai responder. Adivinha onde fica uma glândula coxal? Né? Fica na coxa mesmo. Então, na coxa aqui dos bichinhos, ó, cada patinha dela tem um sistema de glândula coxal que vai filtrar o líquido, né, celomático, vai filtrar o sangue, no caso do aracnídeo já, e vai eliminar a excreta nitrogenada. No caso desses animais, é o ácido úrico também, tá? Então, glândula coxal aracnídeo, tubos de Malpighi inseto, glândula verde crustáceo. Tá? Você viu os tubos em H do nematelminte e a célula flamo-solenócito dos plateumintes. Então veja, cada um desses grupos tem sistemas excretores específicos, e isso que é importante.
Quase fechando, né, uma outra estrutura, os nefrídeos ou metanefrídeos, que a gente acha em anelídeos e moluscos. E mais uma vez, reparem que eu coloquei o anelídeo de vermelhinho bem destacado, porque toda vez que alguém está falando de nefrídeo, vai fazer referência ao anelídeo, tá? Olha o nome, nefrídeo. Me veio uma outra coisa à cabeça. Qual que é o nome do médico que você procura quando está com problema no seu sistema excretor? Alguém lembra essa especialidade médica? Qual que é? O neuro é neurológico, né? Sistema nervoso. Isso, nefrologista. Do grego que ajuda. Já que você falou, termina. Também tem uma esposa professora. O que é néfron do grego? Ele se refere a rim. Isso, néfron se refere a rim. Tá? Então, néfron significa rim. Néfron do grego, rim. Tá? Então, que seria um nefrídeo? Seria um néfron pequeno. Tá? Um néfron pequeno. Por quê? Nós temos uma estrutura chamada de néfron. Esse néfron é responsável por filtrar um sangue. Tá? Você lembra como era o sistema circulatório dos anelídeos? Era aberto ou fechado? Fechado. Quais eram os invertebrados que tinham sistema circulatório fechado? Os anelídeos e alguns moluscos, né? Então, eles têm estruturas que vão filtrar o sangue para eliminar a excreta, como nós temos também. Então, tá aí. Por isso, o termo nefrídeo e metanefrídeo não é um néfron desenvolvido como o nosso, né, como o dos vertebrados, mas é um néfron pequenininho, por isso o termo nefrídeo. E aí tem a minhoquinha aqui, ó, cada segmento, né, a gente chama de cada metâmero dela, tem o seu coração e o seu par de néfrons fazendo xixi em volta de todo o corpo dela, tá? Já pegou a minhoca na mão assim? Pegou para pescar? Pôs no anzol? Ela tá toda gosmentinha, porque ela tá cheia de xixi em volta dela. Da hora. Coisas nojentas hoje, hein? E aí, chegamos no nosso grupo. Aqui, ó. O rim, né? Todos os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, temos rins. E aí existem alguns rins aqui, né? Então tem animais que têm rim pronéfron, tá? Tem animais que têm rim mesonéfros e animais que têm rins metanéfrons, tá? Então, por exemplo, o nosso rim filtra só o sangue. Então nós temos um rim metanéfron. Aqui, ó. Rim metanéfron que fica na região abdominal do corpo. Existem animais que têm um rim que fica na região torácica, né, do corpo, que é o rim mesonéfron. Só que além do sangue, ele também filtra os líquidos corpóreos que não estão no sistema circulatório. E o pronéfron, a gente acha que em embriões é um rim primitivo, ainda no estágio inicial de desenvolvimento, pertinho da aorta, até porque vai mandar o xixi pelo cordão umbilical, no nosso caso, né, dos mamíferos, então tem lá o rim pronéfron. Tá? Eu dificilmente, faz muito tempo que eu não vejo ninguém perguntar sobre os tipos de rim, tá? Pronéfron, mesonéfron e metanéfron. Mas fica aí como repertório para vocês, né? Se ninguém fizer uma pergunta muito específica, eu acho que isso é uma coisa que dificilmente aparece, tá bom? Então, eles são classificados dessa forma de acordo ou com o momento de atuação dele, então pronéfron os embriões, né? E mesonéfro e metanéfro com a região do corpo. Então, o mesonéfro na região torácica e o metanéfro na região abdominal do corpo do animal. Então, o nosso rim fica aqui. Né? Onde fica o nosso rim? Fica na frente ou fica atrás? Quem já teve dor no rim? Isso, na parte de trás. Né? Quando você sente uma cólica renal, alguém costuma ter cólica renal aí?
Que dor. Ah, que dó que eu tenho de vocês. Ó, a dor é horrível, é uma das três. Você tem um médico que estuda ainda. Ah, não, ele já morreu já. Que criou uma escala de dor, a dor renal é a terceira. Nem me pergunte as outras, faz muito tempo que eu vi isso e não é muito utilizado na medicina, tá? Então aqui o nosso rim, ó, tem a bexiga, né, que fica aí embaixo do umbigo, né, 2, 3 dedos para baixo do umbigo você acha a bexiga. A bexiga, em média, ela cabe em uns 350 ml. Eu costumo brincar, uma latinha. Cabe ali, né, enchendo uma latinha, um pouquinho mais, um pouquinho menos, varia um pouquinho de pessoa para pessoa. O rim, aqui ó, são dois, tá? E ó, de quantos rins no mínimo você precisa para sobreviver? De um, que tem gente que doa o outro e está de boa. E os elementos de filtração, que são os néfrons, eles se distribuem nesses dois rins. Então, cada rim nosso tem de 1 milhão a 1,5 milhão de estruturas filtradoras, né? Dos rins, aqui ó, na parte das costas, aqui embaixo da costela, né? Saem dois canaizinhos, um de cada um, chamado de ureter, né? Os ureteres. Os ureteres têm a espessura de uma caneta Bic, tá? E aí ela chega na bexiga e a bexiga a uretra. O pessoal está comentando que está travada a imagem aí, está travada? Eu vou fazer assim. Eu vou pôr de novo, espera aí. E aí, foi? Beleza, que bom que foi. Eu vou aproveitar aqui alguma perguntinha que apareceu. Essas estruturas simplesmente morrem quando a pessoa não consegue mais filtrar direito? Na verdade, as estruturas de filtração morrem, levando a pessoa a não filtrar mais direito. E isso até algum problema renal, tá? Então, por essa lógica, tá certo. Então, os rins, temos por uma simetria, ureter, a bexiga urinária e a uretra, o canalzinho que leva de fora, tá? Olha só, aqui no rim a gente tem as artérias e as veias renais, né? Que saem do coração, a artéria aorta, chega aqui a artéria renal, é filtrado e continua o seu circuito, tá? Então, o nosso rim ele vai tirar, né, todas as substâncias tóxicas que estão lá. No nosso caso, preferencialmente, é a base de ureia, né? Então, lembrando que eu comentei agora há pouco, que lá no fígado ocorre a conversão das outras substâncias, como a amônia e o ácido úrico, em ureia. Apesar de que a gente excreta um pouquinho de ácido úrico também, né? É muito interessante essa discussão, porque tem pessoas que acabam desenvolvendo uma doença, né, relacionada ao fígado, e essa doença leva a um acúmulo de ácido úrico, né, passa a ter aí teores de ácido úrico alto no exame sanguíneo. Alguém lembra lá o nome dessa doença? Isso, alguém já falou, vocês estão rápido hoje, hein? Gota, tá? A doença chamada de gota, decorrente não de um problema renal, mas de um problema hepático, tá? A função da suprarrenal. Suprarrenal é uma glândula, tá? Então a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Além da função que eu vou discutir lá na absorção de substâncias, tem a função de liberar a adrenalina, tá? Se você doar um rim, o outro fica sobrecarregado? Não, não. Se você for uma pessoa saudável, ele nunca fica sobrecarregado, tá? Agora depende do que vai acontecer com o seu outro rim aí. Por que segurar o xixi faz mal? Ó, segurar o xixi faz mal, inicialmente porque você está causando uma dilatação da sua bexiga. E a bexiga é um órgão muscular, um músculo liso, que a gente não controla. A nossa próxima aula, inclusive, é sistema muscular. E aí a contração dela passa a ser disforme, ela não consegue atuar direito. Mas tem uma outra questão. O ponto de saída pela uretra, tanto no homem quanto na mulher, ela vai, quando sai a urina, levar um monte de bactéria, um monte de ser vivo que pode causar infecção e vai levar embora. Se você tem a mania de segurar muito,
pode ser que essas bactérias, esses agentes infecciosos, eles subam pela uretra e te dão uma infecção urinária, pode ser que você tenha uma infecção na bexiga e pode até levar a um quadro de infecção renal. Aí o negócio fica problemático, tá demais. Você talvez já tenha passado por isso, é super comum, né? Um primeiro sintoma de uma infecção urinária é quando você tem vontade de fazer xixi, aí você vai lá fazer xixi, sai o xixi, mas e parece que você continua com vontade de fazer xixi. Não chega a doer nem nada, só essa questão de parece que você quer fazer mais e não sai. Por quê? Porque deve ter o início de uma infecçãozinha aqui, tá? Então tá aqui os órgãos do nosso sistema excretor, ok? Anatomia do rim, né? A parte externa, a parte interna. Kidney, né? Kidney bean, às vezes porque tem um formato de feijãozinho, com as artérias e as veias aqui, chegando aos elementos de filtração, né? Aqui na cápsula renal, que é onde se formam as pedras também, né? Não sei se alguém tem um problema de pedra no rim, mas esse acúmulo de íons, sódio, potássios, cloretos e tudo mais que tem no nosso sangue, quando aprisionados aqui nessas cápsulas, né, no glomérulo, por exemplo, acaba levando à formação dessas pedrinhas aqui. Aqui daqui a pouco lá no final tem uma fotinho bacana sobre isso. E aí chegamos ao elemento de filtração. Então, ó, a gente está aqui na cápsula, analisando como ocorre a filtração. Então, lá dentro você acha o néfron, tá? Então tá aqui o néfronzinho. Então o néfron, essa imagem não tá do jeito que eu gosto dessa aqui, ó, peraí. Essa aqui, ó. O néfron tem aqui a parte glomerular, a gente chama de glomérulo, porque é a parte sanguínea, tá? Que fica dentro do número 1 aqui, o chamado cápsula de Bowman. Nessa outra aqui tem os nomes, ó, cápsula glomerular e o glomérulo, tá? Então o sangue chega aqui no glomérulo, ele chega com uma certa pressão e aí as estruturas pequenininhas vão passar por difusão para dentro da cápsula de Bowman. Esse líquido, então, ó, então aqui o que tem? Tem monômeros, tem glicose, tem sais minerais, tem água, mas principalmente tem que ter a ureia, que é o nosso elemento excretor. Então vai sair, vai passar por aqui uma série de canos retorcidos, que a gente chama de tubo contorcido proximal, porque é próximo, é o primeiro. Aí vem uma alça, chamada de alça de Henle, né, ou alça néfrica, um tubo contorcido distal e o duto coletor, tá? Então, as partes de um néfron. Então, aqui, ó, cápsula, o glomérulo, tubo contorcido proximal, alça, tubo contorcido distal e o duto coletor, tá? Então, essa seria a estrutura aqui. Fizeram uma perguntinha no chat, eu respondo daqui a pouquinho com a própria aula, tá? Então, aqui, como que a gente vai dividir funcionalmente, né, fisiologicamente, essa atuação, tá? Então, a gente vai falar primeiro da filtração, aqui, ó, a filtração que vai acontecer na cápsula e que muitas substâncias vão passar de forma seletiva em relação ao tamanho. Então, só substâncias pequenas vão passar. Aí, um monte de substância que a gente precisa, como a glicose, por exemplo, como a água, como aminoácidos, as micromoléculas, os monômeros, ao longo do dos dutos contorcidos e da alça, eles vão ser reabsorvidos. Você pega de volta. Por quê? Porque elas são necessárias para o corpo. Na parte final, a gente reabsorve a água, a gente chega a reabsorver 90% da água que passa por aí, e um pouquinho de água que tem vai sair com a ureia aqui no duto coletor, formando a urina. Tá? Eu acho que a gente tem que trocar de sala agora, não é? Vamos trocar? Eu vou fazer essa aula em duas partes, então, tá? Vou parar de gravar.